Bom dia. Tem pessoas que quando a gente fala bom dia, ela diz assim, vamos ver, né? Se não acontecer nada durante o dia. E aí a gente fica pensando que quando é um espírita que fala assim, tudo certo? Quando é um espírita que fala assim, no meu entendimento, ele ainda não entendeu o que é o espiritismo. Para que serve o espiritismo para nós? Porque se nós não nos tornarmos pessoas melhores e principalmente mais felizes com o espiritismo, nós estamos fazendo do espiritismo mais uma religião na vida da pessoa. A pessoa está fazendo do espiritismo mais uma religião na vida dela. Muitos religiosos são infelizes porque agem como religiosos. E não é essa a proposta. Quem já leu no livro Nosso Lar, no prefácio, o prefácio de Emmanuel, em que ele diz assim: precisamos de espiritismo, precisamos de espiritualismo, mas precisamos muito mais de espiritualidade. Espiritualidade é o nosso grande objetivo da vida, seja através de qual religião for, ou não necessariamente nem de religião, porque existe aí uma arrogância dos religiosos, achando que só a religião irá resolver os problemas da vida, os problemas do mundo. Isso é uma arrogância, eu diria até ingenuidade do entendimento com relação à vida. Quando Jesus se refere, conhecereis a verdade vos libertará, ele nunca se referia a nenhuma religião, inclusive porque ele nunca teve nenhuma pretensão de fundar nenhuma religião. Recomendo a vocês o livro do professor Hermínio Miranda. Para mim, esse livro tem que ser lido e estudado por todos nós espíritas. O professor Hermínio Miranda, na minha opinião, é um dos maiores autores e pesquisadores espíritas. O livro Cristianismo, uma mensagem esquecida. Se você não ler esse livro, você corre o risco de agir com um certo religiosismo junto ao espiritismo, ou seja, fazer do espiritismo mais uma religião na sua vida e desperdiçar os fatores geradores de felicidade, fatores geradores libertadores que existem dentro do espiritismo. Então, quando uma pessoa começa o dia em que a gente fala bom dia, se ela é espírita, se ela entendeu o que é o espiritismo e para que serve o espiritismo na sua vida, ela afirma com toda tranquilidade: eu vou fazer do dia de hoje o dia mais feliz de minha vida. Por quê? No Evangelho, no capítulo 2, item 5, quando Kardec fala para nós a respeito do ponto de vista. E por que ele fala sobre o ponto de vista logo no início do Evangelho? Aliás, é um texto muito pouco refletido com relação aos espíritas. Por quê? Quando você começa a ler, a conhecer o espiritismo, o seu ponto de vista tem que mudar. Que na verdade é a vista de um ponto. Se o seu ponto de vista, ou se a vista de um ponto não mudar, você irá continuar sofrendo da mesma forma que você sofria antes de conhecer o espiritismo. Por que ele fala para nós nesse texto aqui do Evangelho, no capítulo 2, no item 5, o ponto de vista? Por que ele desperta tanta nossa atenção? Se você não mudar a maneira de encarar o mundo, se você não mudar o ponto de vista com relação ao mundo, você vai continuar sofrendo como a maioria das pessoas está sofrendo.
Porque nós, a partir do momento que nós temos contato com o Espiritismo, nós mudamos o ponto de vista. O nosso ponto de vista antes era material, agora ele é espiritual. O nosso ponto de vista antes, junto a outras religiões, sem Espiritismo, é um ponto de vista de culpa, de medo, de pecado, de sofrimento. O nosso ponto de vista com relação ao Espiritismo muda tudo. Não existe mais culpa, não existe mais pecado, não existe mais medo. E sim, uma vida construída dia após dia em função das suas atitudes, em função dos seus pensamentos, em função dos seus sentimentos. Quem já assistiu o filme, eu recomendo a vocês para que assistam esse filme, é mais um documentário do que um filme, chamado Quem Somos Nós, onde nós temos uma relação entre física quântica e espiritualidade. Mas os pesquisadores, os físicos quânticos ali presentes, eles têm a missão de despertar junto a cada um de nós a lei das possibilidades. Ou seja, eles concluem, junto ao documentário, que as pessoas vivem num estado de mediocridade comparado ao estado de possibilidades infinitas que todos nós temos e não usamos esses recursos. Recomendo a vocês para que assistam esse filme, Quem Somos Nós? Compre a feijoada, depois da feijoada descanse um pouco e após esse descanso assista esse filme, Quem Somos Nós? A sua vida vai mudar e tem que mudar. E se não mudar, assista novamente o filme. Por quê? Esse filme é um filme sobre Jesus. É um filme sobre Jesus. Quem mais atrapalhou a mensagem de Jesus, e atrapalha até hoje, antes de vir para cá, eu estava tomando lá o meu café da manhã, e zapeando pela TV e vendo alguns programas religiosos. Lamentável. Aquilo não tem nada a ver com Jesus. Não é essa a proposta do Cristo junto a cada um de nós. Quem mais deturpou a mensagem de Jesus, leia o livro chamado Emmanuel, do próprio Emmanuel. É um livro, um dos primeiros livros de Emmanuel, onde ele nos ensina e nos esclarece o que a igreja fez com relação a Jesus. O que as pessoas dizem? Elas acabam acentuando, principalmente no campo religioso, que não é esse o nosso objetivo. A religião é um dos caminhos, mas não é o único caminho. Isso já está provado. E é um absurdo que alguns espíritas ainda entendam isso. Precisa ler e refletir no capítulo do Evangelho chamado Fora da Igreja Não Há Salvação, em que Kardec, para esclarecer isso junto a cada um de nós, nos ensina que não é fora da igreja não há salvação, fora da caridade não há salvação. Aí os espíritas deturparam novamente. E ele explica com todos os detalhes. Primeiro, o termo salvação não existe sob o ponto de vista espírita. Ninguém precisa ser salvo. Ninguém está sob um perigo iminente a ponto de ser jogado para as labaredas do inferno. Isso é coisa da igreja, do passado, de pessoas mal intencionadas no sentido de manipular as massas. Kardec explica para nós aqui no Evangelho que ninguém precisa ser salvo, porque salvo é quando a pessoa está prestes a um perigo iminente, um perigo esse irreversível. Então ninguém precisa ser salvo. Kardec nos ensina que a salvação, sob o ponto de vista espírita, é a nossa felicidade. A todo momento podemos, entre aspas, sermos salvos, no sentido de vivenciarmos mais felicidade. E Kardec também explica muito bem como devemos entender a caridade.
que muitos espíritas também deturparam. Kardec fica tão intrigado com essa questão da caridade que ele chega a perguntar aos espíritos como devemos entender a caridade conforme Jesus nos ensinava. E os espíritos nos ensinam a grande caridade, a caridade que irá realmente, entre aspas, salvar o mundo, salvar a você, salvar a mim. É essa caridade que nós espíritas ainda não levamos para o mundo, que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esse princípio de caridade, ele é realmente salvacionista no sentido, do ponto de vista espírita, de gerar felicidade para o mundo, É essa caridade que o mundo ainda não conhece. Quem viu a revista Época, de algumas semanas atrás, o título da capa, O Novo Espiritismo. Alguém viu aquela revista? Alguém viu? Ninguém viu? Oh, então tá bom. Sim, O Novo Espiritismo. Quando nós olhamos a capa, né, a gente sabe que não existe o Novo Espiritismo, nem o Velho Espiritismo. Existe o Espiritismo. Mas quando eu fui ler a reportagem, embora a gente não concorde com isso, só existe um Espiritismo, mas nós entendemos o que a jornalista quis dizer. É a primeira reportagem que eu li, e eu procuro buscar essas informações na mídia, é a primeira reportagem que eu leio tratando desse assunto. Qual assunto? É a jornalista dizendo o seguinte, que antes, isso é ela que coloca, mas eu entendi o que ela quis passar através da reportagem. Que antes o espiritismo era visto como fenômeno e assistencialismo. Agora o espiritismo está sendo visto como uma doutrina que está respondendo muitos questionamentos da humanidade e de forma racional. Então ela dizendo como que o espiritismo está sendo estudado, divulgado, porque traz muitas respostas, não todas as respostas, seria também uma ingenuidade, né? Tem pessoas que falam que o espiritismo traz todas as respostas que nós precisamos. A pessoa precisa ler um pouquinho mais, que não é bem assim. Mas o espiritismo traz a grande contribuição que o mundo está precisando agora. E ela coloca nesse sentido que isso seria o novo espiritismo. E realmente, não que nós concordemos com o novo, mas faz sentido, porque o espiritismo tem essa função. Eu vejo muitas pessoas buscando novos livros, e hoje é difícil a gente ter alguns bons livros na literatura espírita. Existem alguns bons livros, um deles foi citado aqui agora há pouco. Mas a maioria são repetições, e repetições inclusive muito mal feitas das obras básicas, daquilo que nós precisamos saber. Às vezes as pessoas leem livros e mais livros por aí, entre aspas, espíritas, mas que não estão trazendo na sua essência as definições básicas do espiritismo, porque essas definições são libertadoras. Então, sob o ponto de vista espírita, que está aqui no Evangelho, no capítulo 2, item 5, o dia pode ser, deve ser o melhor dia da sua vida. Por quê? Primeiro, sob o ponto de vista espírita, não existe a morte. A morte é a maior mentira que se criou até hoje junto à humanidade. Quem acredita na morte é como acreditar em Papai Noel. A morte não existe. Isso é uma mentira. Isso foi uma armadilha criada para gerar o medo e a culpa, e com isso poder manipular as pessoas e oferecer para elas o fora da igreja não há salvação. Aí as pessoas vêm à igreja, fazem as doações e com isso o sistema se enriquece com esse círculo vicioso. Ora, quem acredita na morte, acredita em Papai Noel. Porque a morte é uma mentira.
E sob o ponto de vista espírita, nós somos espíritos. Nós não somos corpo. Nós estamos no corpo, mas somos espíritos. Sob o ponto de vista espírita, o que nos interessa é a vida espiritual. Assim como você saiu da sua casa, vestiu uma roupa para vir até aqui, vai voltar à sua casa e talvez vai colocar lá uma roupa mais à vontade. E nesse momento nós estamos com uma determinada roupa. Essa roupa chama-se corpo. Nós estamos nesse momento, inclusive, vivenciando a vida espiritual. Tem espíritas que acham que vida espiritual é só quando a gente desencarna. Está faltando entender sobre o ponto de vista espírita. Você já está, a gente vive sempre a vida espiritual. É que nesse exato momento nós estamos com o corpo, nós estamos encarnados. Existe a carne revestindo o nosso espírito. Então, sob o ponto de vista espírita, a felicidade é um determinismo. É um determinismo. A felicidade está programada. É uma fatalidade na sua vida. Aí alguns espíritos falam, nossa, fatalidade. Veja, Kardec estuda isso. Determinismo, fatalidade, livre-arbítrio. Fatalidade é aquilo que vai acontecer na sua vida de qualquer jeito. Vai se transformar num fato. É que, pelo nosso negativismo e pessimismo que muitas pessoas se encontram, normalmente elas se referem a fatalidade quando ocorre uma tragédia. Mas não, fatalidade é aquilo que tem que se transformar num fato. Você está destinado à felicidade. É o seu destino. É o seu destino. E isso sob o ponto de vista espírita. Por isso que é libertador o espiritismo. Por quê? Porque você entende que, primeiro, nós pedimos para nascer? Sim ou não? Imploramos, né? Nós pedimos para sermos criados por Deus? Sim ou não? Isso é espiritismo, né? Que nos convida a pensar, a sair dessa situação de marasmo que a maioria das pessoas encontra. Nós pedimos para sermos criados por Deus? Sim ou não? Pedimos para nascer? Sim. Pedimos para sermos criados por Deus? Não. Nós não existimos. Como que nós íamos pedir para sermos criados por Deus? Nós não existíamos. Aí vem Kardec e nos ensina o seguinte, então peraí, sob o ponto de vista espírita, eu pedi para nascer? Sim. Eu pedi para ser criado por Deus? Não. Quando ele estuda os atributos da divindade, os atributos de Deus, em que ele nos ensina que um dos atributos de Deus é a manifestação de amor na condição de eternidade e de infinitude. Ou seja, Deus nos ama eterna e infinitamente. Eternamente. Nunca teve começo. Nos ama do sempre. É até difícil para a gente entender isso, porque nós tivemos um começo, mas Deus não teve um começo. Por isso que a gente tem um pouquinho de dificuldade em entender como que é Deus? Como que é isso? Como que é essa inteligência suprema que nunca teve começo? É lógico que ele não pode ter tido começo. Porque se ele tivesse começo, quem existiu? Ou melhor, o que existiu antes de Deus? Se existir algo que existiu antes de Deus, esse algo é maior, é mais forte, mais poderoso do que Deus. Então Deus é eterno, não teve começo. Deus é infinito, não vai ter fim. Nós tivemos começo. Todos nós aqui fomos criados um dia por Deus. Aliás, nesse exato momento, Deus está criando
novos espíritos. Nesse exato momento, existem princípios inteligentes do universo surgindo por todas as partes. Ora, se eu não pedi para ser criado por Deus, e se um dos atributos de Deus é a manifestação de amor na eternidade e na infinitude, então Deus nos criou porque Ele nos ama eterna e infinitamente. E se Deus te ama, não no sentido religioso, porque no sentido religioso é manipulador, mas no sentido espírita, no ponto de vista espírita, é libertador. Se Deus te ama, então faz sentido a palavra de Jesus, quando Ele nos diz, não há o que temer. Ora, como que nós vamos entender que Jesus estava certo quando Ele diz aquilo? Não há o que temer. Os apóstolos ali, com medo, com aquelas aflições, os conflitos, que todos nós não deveríamos ter no nosso dia a dia, e Jesus se vira tranquilamente, com a certeza da fé raciocinada, que não precisa nem de esperança. Quem tem fé raciocinada não precisa de esperança, tem certeza. A fé raciocinada, ela está acima da esperança. Esperança é quem ainda está começando a entender o processo. Jesus tem certeza. E como Ele tem certeza, Ele vira-se para os discípulos, para os apóstolos e diz, não há o que temer. Não há o que temer. No mundo tereis aflições, mas cabe a cada um de vós saber lidar com essas situações. Por exemplo, sem medo. Não há o que temer. Mas, Senhor, amanhã é segunda-feira. E segunda-feira o gerente, não sei porquê, sempre liga na minha casa. E tal, e é isso e aquilo. Segunda-feira é o dia dos problemas. E isso é sob o seu ponto de vista. Porque segunda-feira é um dia como outro qualquer. Onde que está escrito na natureza que hoje é domingo e amanhã é segunda-feira? Que diferença isso faz para as leis divinas se hoje é domingo, se amanhã é segunda-feira? Isso é apenas uma convenção humana. Mas cabe a cada um de nós, como espíritos espíritas, nos libertar dessas prisões emocionais que nos foram colocadas e que muitos espíritas ainda, infelizmente, estão algemados. E com isso, vivenciando infelicidade. Amanhã é segunda-feira. Primeira coisa, que bom que amanhã nós estaremos aqui na Terra com mais um dia de oportunidade para o nosso crescimento espiritual. É assim que a gente deve encarar sobre o ponto de vista espírita, que está aqui no capítulo 2, item 5. Por quê? Porque nós somos espíritas. E o espírita sabe da importância da vivência espiritual. Ele sabe da importância do tempo, da oportunidade. E as oportunidades acontecem todos os dias. Todos os dias. Seja um domingo, seja uma segunda-feira. Então, de acordo com as informações que nós temos do Espiritismo, qual que é o propósito de Kardec junto a cada um de nós? Por que ele fez de tudo para terminar a doutrina antes de desencarnar? A tal ponto que o seu mentor chega a dar uma mensagem para ele, dizendo para que ele fosse um pouco mais devagar, senão ele desencarnaria antes de terminar a elaboração da doutrina. Por quê? O entusiasmo dele, a certeza da utilidade do Espiritismo, da doutrina espírita, junto a cada um de nós. Ele sabia que essas informações, assim como haviam libertado o próprio Kardec, também haveria de libertar todos nós. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele não está se referindo ao Espiritismo, ele está se referindo a qualquer verdade.
Tem muita gente que fala assim, né? Muitas vezes até no movimento espírita, quando Jesus falou que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas, Ele estaria entre nós. Gente, Jesus não se referiu à religião, não existia religião para Jesus. Jesus nunca veio fundar nenhuma religião, muito menos o cristianismo. Leiam esse livro, O Cristianismo, uma mensagem esquecida, do Hermínio Miranda. Quando ele diz, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, ele estava se referindo a todas as pessoas, e não aos religiosos. Muito pelo contrário. Ele falava o quê? Nem todos aqueles que disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que cumprirem com a minha palavra. É muito diferente. É muito diferente. O fato de nós sermos frequentadores do centro, isso é muito importante. Nesse momento nós estamos refletindo sobre o Espiritismo. Mas não é fora da igreja não há salvação. Não é só vir ao centro e estou salvo. Seria estar repetindo dentro do Espiritismo os atavismos condicionadores das outras religiões. Nesse momento nós estamos refletindo aqui sobre o Espiritismo, que aliás é essa a função do Centro Espírita. Como se fosse uma academia. Assim como quando uma pessoa vai para uma academia, faz ginástica, sai de lá melhor, mais preparado, mais forte. Nesse momento, a minha função aqui é dar uma pequena contribuição como intermediário para que o Espiritismo represente cada vez mais a nossa fortaleza no nosso dia a dia. Para que eu, você, todos nós saiamos daqui muito mais fortes, muito mais determinados, muito mais persistentes, perseverantes, tomando iniciativas no bem, desistindo definitivamente do sofrimento. Porque tem pessoas que adoram sofrer. Por quê? Porque ainda não entenderam o ponto de vista espírita. Tem pessoas que se você pergunta para ela, e aí, tudo bem? Ela resolve contar. Ei, não está nada bom, lá em casa está assim, assado, o marido, meu pai, minha mãe, meu filho, saúde, parte financeira. São as famosas, são as pessoas que pertencem ao PDM, né? Piedade de mim. Você tem que ter dó delas. É dó. Aí você tem dó delas, aí elas se sentem mais fortalecidas. Nossa, mas você está sofrendo muito. Pois é, eu acho que Deus esqueceu de mim. Nossa, mas nós precisamos fazer alguma coisa. Ah, não tem jeito. Já fui no centro, já fiz isso, já fizeram sessão especial de desobsessão com incorporação coletiva de toda a falange do Dr. Bezerra de Menezes. E não conseguiram. Nossa, mas quanto sofrimento! Ah, me disseram que é karma. E tem espírita que acredita nisso ainda. Eu fico procurando nas obras espíritas. Onde que está isso, gente? Em muitas literaturas pseudo-espíritas existem essas bobagens. Onde está isso? Onde está determinado que você nasce com alguma situação e que isso é irreversível? É o meu karma. Ah, meu marido, não, meu marido é muito difícil. Aí vira a vizinha e fala, é o seu karma. Aonde que está isso? Se a gente olhar aqui no Evangelho, inclusive, Kardec fala assim, olha, quantas, página 99, capítulo 5, item 4, quantas uniões desgraçadas, ou seja, quantos casamentos desgraçados, palavras de Kardec, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas pessoas fizeram escolhas inadequadas, por exemplo, com relação ao casamento? Não pode virar do lado e dizer, então é o meu caso. Não, não pode.
Não pode falar assim agora. Já escolheu erroneamente? Escolheu. Então agora você vai se esforçar para vivenciar o amor. Mas isso aqui, ó, página 99. Uso inadequado do livre-arbítrio. Pessoa tem uma falência material financeira. Ah, isso é o meu karma. Vai ver que na outra vida eu aprontei, eu fiz isso, e agora eu perdi tudo. Eu fico procurando, gente, mas que Deus punitivo. Não é esse o Deus que eu aprendi com o Espiritismo. Nós aprendemos o Deus das oportunidades. O Deus que é muito mais amor do que justiça. Tanto que Kardec, nas leis morais, num momento de sabedoria e de inspiração divina, ele coloca lei da justiça e misericórdia. Amor, justiça e misericórdia, tudo junto. Porque não é só justiça. Se fosse só justiça, gente, nós estaríamos, aí a coisa estava feia. Mas Deus é justo, mas infinitamente misericordioso. Pois é, então eu fali financeiramente, isso não é meu karma? Olha, aqui na página 99, Kardec diz assim: quantos homens caem por sua própria culpa, responsabilidade? Quantos são vítimas de sua imprevidência? De seu orgulho e de sua ambição. Nesse momento você está sendo previdente? Nesse momento, será que você não está colocando as aparências acima das essências? Vizinho comprou um carro zero, para quê? Todos ao redor já ficam lá, tá vendo? Olha lá, vizinho comprou um carro zero. E nós estamos aqui com essa Brasília aqui, ó, capô verde abacate, porta laranjada, né? Teto azul, né? E você não se mexe, a mulher falando para o marido. Né? E olha, gente, nós brasileiros somos orgulhosos e invejosos. Aliás, a inveja é um subproduto do orgulho, a gente aprende aqui no Evangelho sobre isso. Existem pesquisas que mostram isso. Por exemplo, brasileiro adora se aposentar. É vergonhoso para ele o trabalho. Aí a gente vem aqui na lei do trabalho, sobre o ponto de vista espírita. Se você perder a sensação de ser útil, você pode até se aposentar do seu emprego. Mas uma das maiores fontes de depressão, e aqui é o psiquiatra que está falando, é depois quando a pessoa se aposenta. Por quê? Ela só tinha um emprego para empurrá-la, na verdade o chefe, né? O horário, cumprir horário. Ela se aposenta, ela vai se deixando, ela vai se sentindo inútil, ela vai parando de trabalhar. Emprego é uma coisa, gente, trabalho é outra. O que é que Jesus fala sobre o trabalho? Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho, e o meu pai trabalha até hoje. O trabalho é a sensação de ser útil. E se você não entendeu isso sob o ponto de vista espírita, você vai se aposentar e vai morrer. Porque o que é a morte? Entre aspas. Morte do corpo. Ausência total de movimentos. Tem gente que se aposenta e aí ela começa a diminuir os movimentos. Os movimentos logo após a aposentadoria dos homens, qual que é? Apagar luzes, né? Desligar a televisão. Está gastando muita energia, vamos desligar. Ele entra num período de neurose. É a pior coisa que existe. Precisa de tratamento. E se for espírita, meu amigo, já que agora você não está sob a injunção do emprego, você tem 24 horas para ser útil. Não que no emprego a gente não tenha chance de ser útil. Lógico que temos. Mas tem pessoas que encaram emprego como emprego, não como oportunidade de trabalho. E sob o ponto de vista espírita, é a nossa oportunidade de trabalho. Então daí a importância de nós nos sentirmos o quê? Úteis perante a vida. E o brasileiro é orgulhoso e consequentemente invejoso.
Quando você melhora de vida materialmente, não conte para os seus familiares. Não conte. Porque segundo o ponto de vista espírita, nós temos os laços materiais e os laços espirituais. Família por laços materiais é o comum. É o comum. A maioria dos seus desafetos estão reencarnados na condição de cunhado, nora, genro, filho. Não todos. Às vezes tem um filho que veio por laço espiritual, mas às vezes tem aquele filho que representa a sua missão principal. Não conte para os parentes. Porque se você compra um carro novo e vai contar para o seu cunhado, ou para a sua cunhada, ou para o seu parente, fala para mim, ele vibra. Nossa, que lindo, você merece esse carro novo. Parabéns, fico feliz por isso, por essa aquisição. Ou ele olha e, você pôs alarme? Não é assim. Às vezes você tem um parente por laço espiritual. Então para esse conte. Esse vai vibrar. Senão ele vai invejar. Existe a inveja? Lógico que existe a inveja, gente. Sob o ponto de vista espírita, existe a força mental. E se você, dentro de você, tiver ainda esse preconceito, né? Tem que bater 3 vezes, tem que pôr sal grosso, tem que pôr a fitinha de Bonfim, tem que pôr a cruz não sei do que. Lá logo já vai ter uma batida no carro. Uma pesquisa feita no ano passado aqui no Brasil, mostrando isso. Pegaram um grupo de brasileiros e fizeram a seguinte pergunta. Olha que pesquisa interessante. O que você preferiria? Ganhar 50 mil reais por mês e morar num país, num lugar, onde todos também ganhem 50 mil reais por mês? Ou ganhar 10 mil reais por mês e morar num lugar onde todos ganhem 2 mil reais por mês? Adivinha o que a maioria respondeu? Os 10 mil reais. O quê? Eu quero ser tudo igual. Não, todo mundo ganha 50 mil, que graça tem? Eu quero ganhar 10 mil, os outros ganham. Gente, isso é pesquisa. Isso é pesquisa. Isso mostra o tanto que nós, brasileiros, precisamos mudar. O brasileiro não suporta ser ultrapassado na Avenida Alberto Andaló. Aquilo para ele é um absurdo. Fui passado. Não posso deixar isso para trás. E acaba, às vezes, levando um tiro depois na cabeça de graça. Percebe? Isso tem a ver com quem? Com a gente. Se o seu filho chegar em casa, olhar para aquela TV de 17 polegadas, que para ligar precisa bater 2 vezes, que para mudar de canal tem que pôr um peso do lado esquerdo em cima da TV, que o controle remoto só funciona quando chacoalha. Ele chega e fala assim: pai, fui lá na casa do tio. Pai, o tio comprou uma TV plasma, 50 polegadas. Pai, você precisa ver um jogo naquela TV. O pai vai ficar, deve ter comprado as Casas Bahia, 50 reais por mês, tal, não sei o quê. O que é isso? Sob o ponto de vista espírita, essa pessoa ainda sofre. Sofre com o progresso dos outros. Sofre com a felicidade dos outros. Tem pessoas que, se ela chega no serviço e fala assim: nossa, eu estou hoje tão feliz, estou feliz. O que o colega fala? Cuidado. Quando vem muita felicidade assim, você vai ver só depois. Gente, isso é um fato. Isso é um fato. Isso é um fato. A gente lida com o consultório de psicoterapia há mais de 20 anos. As pessoas entram ali amarradas nos mesmos atavismos do passado.
Quando eu começo a sentir que eu estou feliz, aí que eu fico preocupado. A pessoa fala, por quê? Porque sempre depois da felicidade é porque vai acontecer alguma coisa. Como? Como que pode? Isso é uma crença, uma coisa errada que foi inoculada na sua cabeça e que você ainda não se libertou. Você é espírita. Nós aqui, né? Nós somos espíritas. Nós somos espíritas. Não há o que temer. O dia de hoje vai ser melhor ou pior em função do seu mérito e da sua fé. Do seu mérito e da sua fé. O que é que você vai fazer para que o dia de hoje, sob o ponto de vista espírita, seja muito melhor? Você vai vivenciar mais o amor? E qual é a primeira manifestação de amor? Qual o primeiro sinal de amor? Bom humor. Olhe para o seu marido. Olha que exemplo de bom humor. Ele acorda de bom humor. Ele vira-se para você e diz, olá, minha querida. Bom dia. Eu te amo. E tudo vou fazer para que o dia de hoje seja a construção da nossa felicidade conjugal. Não é verdade? Qual é um dos primeiros sinais de amor agora para as mulheres? A calma. Calma. E a sua esposa é um exemplo de calma, de tranquilidade. Ela é espírita. Ela entende que se o chão está sujo, lógico que devemos limpá-lo. Mas muito mais importante é um ambiente espiritual limpo. Ela entende que se o quarto do filho está desorganizado, e é lógico que esse quarto é importante que esteja organizado, mas muito mais importante é que a nossa casa mental esteja organizada. Então ela age com calma, e o marido age com bom humor. Pronto, felicidade conjugal. Não é assim que vai acontecer hoje na sua casa? Aquele espírito de cooperação, de dedicação. Isso é espiritismo. Isso é viver sob o ponto de vista espírita. Nós deveríamos ser reconhecidos pela nossa felicidade. Pela nossa felicidade. Estou vendo aí muitos casais, né? Estou pressupondo que são casais, né? E braços cruzados. Mas se fosse a namorada, estaria atarracado nela. Né? Mas casou, assinou aquele papel e se casou na igreja, pior ainda, porque aí foi marcado pela algema da igreja, que estejam juntos para sempre, até que a morte os separe. Por isso que alguns querem morrer. Vai ser o único jeito. Não é verdade? Vai ser o único jeito, porque alguém falou lá, e ficar junto até que a morte. Eles dão uma certa esperança, né? Existe uma certa esperança. Padre, quer dizer que então depois da morte é um para cada lado? Depois da morte é um para cada lado, porque tem que ficar junto até que a morte os separe. Eles inventaram a morte, né? Eles usam a morte. Mas nós matamos a morte, então a morte não vai nos separar. Então eu convido vocês a se casarem sob o ponto de vista espírita. Separe-se da sua esposa. Separe-se do seu marido. Construa, encontre um novo marido, mas dentro desse que está aí mesmo. Encontre uma nova esposa, mas dentro dessa que está aí mesmo. Porque separar mesmo fisicamente, às vezes pode ser melhor, mas às vezes pode ser pior. Mas dentro da esposa com quem você está vivendo agora, existe uma outra mulher. Dentro do marido com quem você está vivendo agora, existe um outro homem. Separe-se desse homem velho e vá buscar esse homem novo. Às vezes vai precisar da ajuda do Viagra. Não tem problema. Não tem problema.
a ciência divina, a ciência de Deus. Mas muito melhor do que isso é voltar a vivenciar o amor, o respeito, a cooperação, o elogio, que é tão comum nos casais. Ei, mulher, mas esse arroz hoje, hein? Pelo amor de Deus. E sabe qual é o perigo disso? O perigo não é um mau marido, nem uma má esposa. O perigo é um bom vizinho. Esse é o perigo. Porque um dia o vizinho olha e vê que a esposa do vizinho não está lá muito feliz. E se ele virar para a sua esposa e dizer assim, sabe, às vezes eu me preocupo muito com você. Acabou. Mulher. As mulheres têm todas as virtudes. Todas. As mulheres são muito mais evoluídas que nós, homens. Não é à toa que elas têm o dom da maternidade. Já pensou homem com dom da maternidade? A raça humana já tinha desaparecido sobre a face da terra. Né? Mas elas têm um defeito. Elas acreditam nos homens. Elas acreditam. Eu fico querendo entender agora sobre o ponto de vista psicológico. Por que as mulheres acreditam nos homens? Porque senão elas não casariam. É a conclusão que eu cheguei. Senão elas não casariam. Né? Ela está namorando um sujeito que não quer saber muito de nada, tem uns hábitos lá meio estranhos. Ah, doutor, mas ele falou para mim que assim que a gente casar, ele vai mudar. Se ela não acreditar nisso, não tem casamento. Não tem casamento. É o único defeito das mulheres, mas esse defeito é divino. Porque se não existir isso, é um defeito virtude. Já pensou? Se ela não tivesse acreditado nas promessas que você fez antes do casamento. Ainda bem que você não escreveu num papel. Que eu recomendo para agora os casamentos que estão acontecendo, que se faça uma declaração de compromisso de felicidade conjugal. Por que você vai se casar com ela e por que você vai se casar com ele? Emmanuel, numa mensagem muito feliz, intitulada Casar-se, ele fala: casamento é uma atividade para todos os dias. Todos os dias. Todos os dias a gente se deve se casar novamente sob o ponto de vista espírita. A construção da felicidade conjugal é todos os dias. Então, como é que nós espíritas, como é que nós maridos espíritas, sob o ponto de vista espírita, devemos agir? Com bom humor. Já acordarmos com bom humor. Porque somos espíritas. Nós sabemos que junto com a nossa esposa, nós vamos construir felicidade conjugal. E a felicidade conjugal é um pedaço da felicidade espiritual. É um pedaço. Porque nosso objetivo principal é a felicidade espiritual. Então, no treino com o marido, no treino com a esposa, no bom humor, na alegria, na disposição, em ir recolher o lixo e colocar lá fora, antes dela falar. Eu sei que todo mundo aqui faz isso. Né? A esposa tem que falar: bem, que foi, amor? Ele está 2 horas assistindo o jogo lá, e ela está lá para cá, de domingo, né? Infelizmente, algumas mulheres trabalham mais ainda no domingo. Bem, oi, amor. Não, amor não, né? Bem, não é assim? Bem, vai recolher o lixo. Ah, mas tem que ser agora. Justo agora aqui, que está na melhor parte do jogo. Tudo isso é o quê? Como é que a gente, que é espírita, nós temos uma proposta cristã de servir. E tem espírita que entendeu que servir o próximo é o lar da favela. Lá o da favela eu sirvo. Em casa, próximo não está em casa. O próximo está lá na favela. Próximo é de proximidade. Pelas leis físicas, quem é a pessoa mais próxima
que convive com você? Quem é que dorme na mesma cama com você? Tá certo que tem uns que dormem de um lado, outros dormem do outro, né? Tem ali um metro mais ou menos de distância. Mas a pessoa mais próxima, sua esposa, são seus filhos, são seus pais, são seus amigos. É esse momento aqui, olha, esse é um momento de proximidade. Cada um aqui tem uma história, né? Cada um aqui tem um exemplo a contar de luta, de determinação. Quantos aqui passaram por situações que falaram assim, bom, agora não tem como sair dessa. Se você nunca passou por isso, você vai passar um dia. Não é praga, não. É lei da evolução. Mas não passou? Passou. Por que passou? Porque num determinado momento, sob o ponto de vista espírita, você entendeu que não existem problemas. Não existem problemas. Risque essa palavra do seu cérebro. É uma das palavras problema, preocupação. É uma das palavras mais carregadas negativamente dentro da nossa mente. Risque, elimine essas palavras. Nós não temos problemas. Nós temos desafios, lições a aprender. Lições a aprender. Toda situação, entre aspas, problema, é um convite para a nossa evolução espiritual. E tem pessoas que querem se livrar de problemas. Aí desencarna e chega no plano espiritual, tem uma sensação de perda de tempo. Tem uma sensação de que passou tantos anos aqui na Terra e não aproveitou tão bem a vida. Por quê? Porque fugia de problemas. Os problemas não é para a gente fugir, mesmo porque eles não existem. Sob o ponto de vista espírita, os problemas são lições, são convites para a nossa promoção espiritual. Então fica aí essa reflexão para cada um de nós, para que possamos, além de comprar a feijoada hoje, se você não comprar essa feijoada hoje, você não irá dormir bem à noite. A segunda-feira vai ser a primeira pessoa que irá ligar. É propaganda isso aqui, viu, gente? Eu posso, eles não podem falar isso, mas eu posso falar. A primeira pessoa que irá ligar para você na segunda-feira é o gerente do banco. Então compre essa feijoada. Depois de comprar essa feijoada, feita com muito amor e carinho pelo pessoal da casa, tenho certeza disso. Mostrar ali o seu espírito de coletividade, que é um ponto de vista espírita. Não um ponto de vista individual, mas espírito de coletividade, de fazer a sua parte. Chegue em casa, manifeste o seu amor junto às pessoas que lá estão. Faça com que elas percebam que você está chegando mais feliz em casa. Você veio aqui na academia da felicidade. Às vezes a esposa pode até estranhar. Vem, onde você foi? Foi no centro mesmo? Às vezes ela vai perguntar para uma amiga que veio, meu marido foi lá no centro, porque ele chegou feliz em casa. Eu faço isso um convite principalmente a nós homens. Nós que ainda estamos muito atrasados na evolução espiritual. As mulheres estão muito mais adiantadas. Olha, se a gente olhar aqui, tem muito mais mulheres. As mulheres estão, não graças a Deus, mas graças à evolução, elas estão tomando conta do mundo, e o mundo vai ficar melhor em função disso. Então nós, homens, necessitamos de manifestar esse amor. E que seja hoje o grande dia para que possamos fazer a diferença através do ponto de vista espírita, junto à nossa vida e junto à vida das pessoas com quem estamos compartilhando essa atual existência. Um feliz domingo para todos vocês.